Alô, alô, pessoal! A entrevista desse mês é uma grande homenagem a Chico Anísio, um dos maiores humoristas que o Brasil já conheceu. Chico Anísio, que faria 90 anos agora, né, no mês de abril. Essa entrevista em maio, a gente está chegando agora em maio com ela, e vai ser a entrevista com Fabiano, comediante. O Fabiano é um humorista que imita praticamente todos os personagens do Chico Anísio. Realmente o cara é genial. E essas imitações dele, esses vídeos, estão rolando aí pelas mídias sociais e pelo WhatsApp, em vários grupos, com certeza você já deve ter visto ele passar aí pelo seu WhatsApp. O Fabiano conversou com a gente sobre a história do Chico Anísio, a inspiração do Chico Anísio na sua vida, e obviamente também fez alguns personagens para a gente poder rir um pouquinho. Vamos assistir Fabiano, comediante. Pedro Pinho, João Grilo, Alberto Roberto. Todos estão aqui. Grande Fabiano. Grande Heitor. Já comecei falando logo o nome dos personagens que a gente trabalhou junto para você ficar ligado. Pedro Pinho, filho de Alberto Roberto. João Grilo, fez o João Grilo. Foi. E o grande Beto Talho. Era Beto Talho ou Pedro Pinho? Era o Beto Talho. Ah, então confundi. Pedro Pinho era o dono da companhia. Era o dono da companhia. O Beto Talho é que era o nosso Alberto Roberto. É isso aí. Falava daquele jeito. Se quiserem ser igual a alguém, seja igual a eu. Seja quem fores, seja igual a mim. Ele é igual a eu. Fabiano, pô, que prazer estar te entrevistando hoje aqui. Meu amigo de longa data, mais de 20 anos aí, desde a época que eu era magro. Muito magro. Eu passava fome, eu era magro, passava fome. E fico feliz aí, cara, pô, em primeiro lugar, dizer que a gente está acompanhando seus vídeos aí, bombando aí no WhatsApp, nas mídias sociais, fazendo, porra, a imitação de vários personagens do Chico Anísio, coisa que eu já posso dizer com o maior orgulho que conheço, realmente te enchendo, sempre te enchi o saco. Faz aí, faz o bozó, faz o país. Todo dia me encontrava lá no Teatro da UF. Imita o bozó. A frase era sempre a mesma e você gargalhava do mesmo jeito. Cara, e vou te falar, né? Que fantástico, né? Esse vídeo estourar assim e ter o reconhecimento como tá rolando. Mas vamos fazer o seguinte, cara. Nessa entrevista é uma homenagem ao Chico Anísio, que esse ano estaria fazendo 90 anos. Inclusive, acho que em abril, né? O aniversário dele, acho que 12 de abril. 12 de abril. Pô, você que é expert Chico Anísio sabe muito melhor do que eu. 12 de abril. E tem uma coincidência aí, uma coincidência interessante. Qual é? Ele nasceu no dia 12 de abril. O melhor amigo dele, um dos melhores amigos dele, se chama Lúcio Mauro. E o meu irmão se chama Lúcio Mauro e nasceu no dia 12 de abril. Que, rapaz, a parada é forte, hein? Você sabe que eu só me liguei nisso esse ano. É mesmo? Juro, eu só me liguei nesses detalhes esse ano. Esse ano que eu parei. Peraí, meu irmão se chama Lúcio Mauro e nasceu no dia 12 de abril. Então, lá em casa só sobrou mesmo eu para representar o Chico, porque o Lúcio Mauro já tinha, que era meu irmão. Isso aí. Que fantástico, né, cara? Interessante. Eu não acredito em coincidência, não. Realmente é um fato extraordinário. Um cruzamento interessante. Agora é o seguinte, aqui na nossa revista a gente tem um ritual que é deixar a pessoa entrevistada se apresentar, né? Então, pô, a gente vai deixar você se apresentar aí para o público aí, dizer onde foi que nasceu, por onde é que estudou, por onde é que trabalhou e de onde surgiu essa incrível façanha de incorporar os personagens do Chico Anísio. Fabiano Comediante, se apresenta pra gente aí. Conta aí um pouquinho da sua história, como é que você chega, como é que chega a esse bombástico vídeo do Chico Anísio? Qual foi a luz que bateu aí na tua ideia para soltar essa pérola e bombar desse jeito aí? Conta pra gente aí, resumidamente, que a entrevista é curta. Resumirei tudo. Primeiro, eu nasci no dia 22 de dezembro de 1975. Lá no Rio de Janeiro, eu fui criado em Niterói, mas nasci no Rio de Janeiro. Ali na redondeza do Morro da Mineira, São Carlos, ali na jurisdição do Estácio. Depois,
Eu, em 1981, eu comecei a assistir o programa do Chico Anísio, Chico Total. Chico Total, que todo mundo naquela época assistia, e eu ficava muito encantado em ver aquela pessoa mudar de um personagem para outro. Eu ficava perguntando para minha mãe, aquele ali é aquele que passou agora? Mudava do Azambuja para o Popó, do Popó para o Haroldo, essa coisa toda. E aquilo me encantou de uma tal maneira, de uma forma tão grandiosa, que eu cheguei no colégio no dia seguinte e fiz a minha primeira imitaçãozinha, a minha primeira brincadeira na escola. A professora perguntou se alguém sabia fazer alguma coisa extraordinária e eu entendi aquilo como imitação. Eu falei, eu sei. E na época tinha um comercial que passava na televisão, que era o comercial da Somar, Rede Somar. E aí apareciam dois personagens do Chico Anísio. Um, que eu não sei o nome até hoje, porque na época eu era muito pequenininho, que ele só falava, tem que poupar, tem que poupar, tem que poupar. E o outro era o Gastão, que aparecia no final e falava, eu poupo porque eu posso, eu sou controlado, eu não sou pão duro, Rede Somar. Aí eu encantei, igual aquilo, eu falei, eu vou imitar esse cara. E imitei isso no colégio, a professorinha aplaudiu, os alunos gostaram, ali eu fiz a minha primeira apresentação. Eu posso até dizer que eu tenho 39 anos de carreira, porque eu comecei ali a minha carreira, talvez. E depois dali eu fui desenvolvendo, e no colégio fiz algumas brincadeiras, escolinha do professor Raimundo, só que eu meio que esqueci de Chico Anísio durante um bom período de tempo. Quando eu completei mais ou menos 18, 19, 20 anos, eu voltei a representar o Chico quando eu comecei a fazer teatro na UF, quando eu até te conheci. Aí naquela época, muito por tua causa também, eu voltei a fazer o Chico, porque toda hora você pedia para eu imitar um personagem do Chico Anísio. Cara, eu te perturbava mesmo, isso é verdade. Era uma perturbação. Eu tenho esse mérito, eu era um dos que mais te perturbava fazer os personagens de Chico Anísio. O tempo todo, até hoje é. Toda vez que a gente se encontra é a mesma coisa. E aí aquilo me incentivou, eu comecei a fazer. E depois disso, eu parei novamente por um longo período de tempo. Resumindo, há pouquíssimo tempo, quando surgiu esse lance aí dessa doença maldita no mundo todo, eu fiquei mais tempo em casa, eu passei a ficar mais tempo em casa. Eu deixei de trabalhar, indo para a Urca, onde é o meu ponto de trabalho, e passei a ficar em casa, então tive mais tempo. E aí me veio a ideia, um amigo sugeriu que eu fizesse baixasse o aplicativo TikTok. E no TikTok eu comecei a fazer brincadeiras, até que em um determinado momento me veio uma ideia. Eu falei, eu vou imitar o Chico Anísio. E aí eu fiz os primeiros personagens do Chico, e de repente aquilo estourou, e de repente eu passei a fazer no Instagram. Quando foi para o Instagram, explodiu. Lá no TikTok, o primeiro cara famoso que viu foi o Paulinho Serra, que passou a me seguir no TikTok e a divulgar os meus vídeos pelas plataformas dele, porque ele tem um canal enorme. Eu tinha só 600 seguidores no Instagram, mas de repente eu me vejo com 12 mil seguidores no Instagram, da noite para o dia, e graças muito ao Paulinho Serra, que divulgou ali. E aí muita gente viu, muitos famosos viram, e agora estourou no Brasil inteiro, no Brasil todo lugar. Então, resumidamente, é isso. Eu fiz teatro, eu tenho um ensino médio apenas, eu não tenho mais do que isso. E tá bom pra caramba. Tá bom. Eu acho que tá bom. Cara, então, eu posso falar aqui com o maior... Eu geralmente entrevisto tanto amigos quanto inimigos e pessoas que eu pouco conheço. Mas, assim como a entrevista que a gente fez com o Luan aqui, né, que é nosso amigo, inclusive, em comum, né, que falou sobre a questão do Edutman, né, da questão da corrupção, combate à corrupção, né, nosso amigo de longa data, produtor teatral, que acha que é humorista, ele acha que é humorista. Vai brigar com a gente depois, então vai rir desse cara. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Né? Mas, então, assim, cara, eu fico feliz porque assim, porque assim, só para mim, se ter uma ideia, né? Só para mim o vídeo chegou por pelo menos umas 6 ou 7 pessoas diferentes, cara. 6 ou 7 pessoas diferentes, e passou em grupos diferentes, grupo de família. Meu pai passou para mim. Não é aquele camarada que fazia teatro contigo e tal. Então, assim, realmente o fenômeno da mídia social é uma coisa fantástica, né? E brincando com uma coisa que você falou agora, não é porque eu tenho ensino médio, cara. Eu fico pensando assim que
desde a época que eu te conheci, quando você, né, fazendo teatro, a gente fazendo teatro junto, e eu com o privilégio de me enveredar por direção de peça com estudantes, né? E eu me lembro que eu sempre te chamava de volta, que eu veio fazer a peça aqui, para dar uma levantada na peça aqui, cara. E sempre uma diversão, né, cara? Sempre uma diversão, né? A gente se divertia fazendo. Sempre. E realmente tem que, assim, não preciso nem repetir isso, porque a minha admiração pela sua inteligência, não só no humor, mas a inteligência cênica mesmo, né? Não, e não sou eu que digo isso, né, cara? Vários estudiosos, né, do teatro, enfim, do campo da interpretação, da representação, dizem que os maiores e melhores atores são os humoristas, né, cara? Os comediantes. Né? Então, assim, inclusive, a gente tem 3 estudos, vamos dizer assim, os 3 primeiros estudos, né, mais emblemáticos do trabalho do ator, que é, vamos dizer assim, o trabalho do Aristóteles, né, muito ainda sobre o ator, especificamente ainda comedido, econômico, mas você tem o Diderot, que é o paradoxo do comediante, e depois o Stanislavski. Mas você vê como é que o comediante, é legal você usar o termo comediante, porque você poderia ter usado Fabiano humorista, e você usa Fabiano comediante. Então, assim, é só para deixar registrado realmente que esse seu talento para interpretação, para representação, vai para muito além do humor, mas no humor realmente é onde você tira onda mesmo, né? É onde você mata a bola no peito e mete bronca. E aí é o seguinte, depois de você já fez vários trabalhos, né, no teatro, e essa imitação do Chico Anísio como você bem falou, você faz há anos, mais de 20 anos, né? Com propriedade. Que quem gosta de Chico Anísio vê você fazendo, fica assim, de boca aberta, né, cara? Porque realmente é uma coisa fantástica. E com esse instrumento da mídia social, você consegue fazer 2 coisas fantásticas. A primeira, para os mais velhos entre aspas, né? 40 anos, 40 anos para cima já tá bom. Relembrar o Chico Anísio, cara. As pessoas relembraram o Chico Anísio, né? As pessoas ficaram. O filho dele, Bruno Mazeu, Paulinho Serra. Agora, hoje, você estava falando hoje do Hélio Della Penha, as pessoas ficam realmente assim, como a gente já ficava, ficam extasiadas com as imitações, né? É uma coisa assim muito impressionante. Você seria capaz tranquilamente, acredito que, se algum preparador de elenco, algum produtor, diretor da Rede Globo, ou de um outro canal, né, de uma produtora, tiver a oportunidade de ver essa entrevista aqui, e pode pensar assim, em fazer um programa inteiro em homenagem ao Chico Anísio, com os personagens do Chico Anísio, que você vai dar conta. Mas mais importante até do que relembrar esse gênio, que a gente está homenageando hoje aqui na entrevista, é apresentar para as novas gerações. Entende? Porque hoje você tem 2 humoristas que estão muito em alta, que é o Fábio Porchat e o Marcelo Adnet, que são ótimos, né? São fantásticos, humoristas de primeiríssima linha, né? Me parece assim o Fábio Porchat mais numa linha do mais Jô Soares e o Adnet numa linha mais Chico Anísio, né? Mas nem mesmo o Adnet, que imita várias vozes, quer dizer, pelo menos nunca vi ele imitando os personagens do Chico Anísio, tenho certeza que se ele já não viu você fazendo as imitações, você com certeza, assim que ele vir, ele vai ficar maravilhado. Mas eu acho que o importante realmente seria uma grande oportunidade de você fazer um programa e apresentar os vários personagens do Chico Anísio para a nova geração. Mas eu queria que uma coisa que também me chama a atenção é que, para além de imitar o Chico Anísio, por exemplo, porque você conhece a história do Chico Anísio, você conhece o Chico Anísio, conhece, né, o perfil dele, o espírito do Chico Anísio, tanto que você, inclusive, faz textos do Chico Anísio que o Chico Anísio faz de cara limpa. Né? O stand-up comedy mesmo que o cara já fazia há muitos anos. O clássico, inclusive o clássico texto do Saci Pererê primeiro. Né? Saci Pererê primeiro. A nave espacial que o Brasil lança para a primeira nave espacial, né, que o Brasil lança. Mas então, fala pra gente, né, para o público conhecer, quem não conhece, um pouquinho do que você conhece e do que você sabe e do que te encanta na história do Chico Anísio. Fala pra gente aí. Bom, primeiro eu acho uma covardia essa nova geração não ter tido a oportunidade de conhecer o maior humorista de todos os tempos. O maior, sem dúvida, o maior. Muitos vieram antes dele e muitos vêm e virão depois dele, mas igual ao Chico não tem. Começa que
o menino que veio de Maranguape em 1930 e poucos, porque ele nasceu em 31, o pai dele era dono de uma frota de ônibus lá em Maranguape e, de repente, da noite para o dia, a frota pegou fogo e o pai teve que ficar por lá para resolver o problema. Eles ficaram pobres, digamos assim, e a família veio morar aqui no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, no bairro das Laranjeiras. E ali o menino Chico foi crescendo, foi se desenvolvendo. Aí, quando adolescente, ele começou a participar de uma série de programas de calouros que tinha nos rádios naquela época, né? A Hora do Pato, vários programas de calouros, onde ele fazia uma série de imitações. E aqui no Rio de Janeiro, ele chegou um período que ele foi proibido de participar dos concursos, porque ele ganhava todos. Aí ele partiu para São Paulo, e lá em São Paulo também ele foi proibido, porque ninguém podia disputar com ele. Então ele desistiu dessa ideia de ser comediante, de ser imitador. Aí ele passou a estudar para ser advogado, aquela coisa toda, até que um dia ele, junto com os amigos, marcaram um futebol no campo do Fluminense. Os amigos foram para lá, e lá no Fluminense era um campo gramado, então ele podia jogar descalço. Quando ele estava chegando lá, os amigos falaram, cara, o jogo não vai ser mais no campo do Fluminense, vai ser no campo do Aliança. E o campo do Aliança era terra batida. Por isso o Chico falou, então me deixem em casa, vou buscar o tênis e depois eu me encontro com vocês lá. No meio do caminho, ele encontrou a irmã dele, a Lupe, que estava indo fazer um teste numa das rádios que tinha na época. E aí ele falou, vem cá, você vai para onde? Ela falou, eu vou fazer um teste na rádio, teste de locutriz, né? Como dizia o Pantalhão, a locutriz. Aí, tudo bem. Ele falou, tá, eu vou com você. Só deixa eu ir lá avisar o pessoal que eu não vou mais jogar futebol e vou lá com você. Então ele foi junto com ela fazer os testes lá na rádio. E ele passou em todos os testes que ele fez. Ele passou como radioator, como locutor e um outro teste também que ele fez que eu não lembro agora. Como radioator, ele, se não me engano, ele ficou em 7º lugar. Quem ganhou foi a Fernanda Montenegro, em 2º lugar foi a Nádia Maria. E o de locutor, ele ficou em 2º lugar. Quem ganhou foi o Silvio Santos. Aí, a partir daquele momento, ele conseguiu um emprego na rádio. Começou a trabalhar na rádio, trabalhar, até que mais tarde ele conheceu o Haroldo Barbosa, que foi quem deu a ele a diretriz do humorista. Falou, cara, você tem talento, você escreve bem, você faz vozes, vamos criar um personagem para você. E dali nasceu o Professor Raimundo. E depois do Professor Raimundo veio o Urubulino. Depois do Urubulino veio outro, veio Santelmo, veio outro. Quando ele se deu conta, ele já estava na televisão, fazendo vários personagens. E é isso que me encanta. Porque o Chico Anísio, ele sempre dizia, eu não sou tão engraçado quanto Brandão Filho. Eu não sou tão espontâneo quanto outros atores que são maravilhosos. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma coisa que ninguém faz. Eu serei um que faz vários. Eu não terei um personagem. Eu vou fazer vários. E o mais engraçado é que os personagens do Chico, e aí vem o lance de me encantar, os personagens do Chico são como espelhos. Você consegue se enxergar em algum dos personagens dele. Em algum personagem você se enxerga. Seja no malandro Azambuja, seja no machista Nazareno, seja no inocente Santelmo, seja no cara velho que se acha jovem como o próprio jovem. Você sempre vai se enxergar em um dos personagens dele. Ou você vai enxergar um amigo seu, você vai lembrar de um patrão, você vai lembrar de alguém que falou mal de... Enfim, você vai lembrar de alguém. E eu acho que essa geração tem que conhecer esse trabalho desse grande, eu considero um dos maiores atores de todos os tempos. O Chico Anísio, para mim, ele é o maior ator caracterizado do mundo. Não tem ninguém igual. Alô, se for para mim, fala que eu não tô, então. Não tive que desligar aqui, porque... Não, mas fala que eu não tô, eu tô... Eu acho que... Eu tô achando até que essa entrevista tá ao vivo, aí eu tô achando que as pessoas estão vendo, tu falou assim, porra, contrata o cara, pelo amor de Deus. Claro. Agora já tô entrevistando, pô, não vem com esse papo, agora já tô entrevistando. Corre atrás. Corre atrás, isso aí. Então é isso, meu rei.
Eu acho que o Chico Anísio é o maior ator que caracteriza o maior do mundo. Não tem igual. Ele consegue mudar manias, sotaques, trejeitos. A voz é só um detalhe. Ele muda tudo. Ele muda a personalidade. Você consegue ver diferença. Tem ator que passa a vida toda fazendo um tipo de personagem, você, toda vez que vê aquele tipo de personagem, você lembra do ator, porque aquele ator tem aquele tipo para aquele personagem. O Chico Anísio não. O Chico Anísio fazia todo tipo de gente. Todo tipo. E lembra de toda a gente, quando você faz, a gente lembra de todos os personagens, né, cara? Eu estou tentando, exatamente, eu estou tentando trazer a lembrança dos mais velhos e apresentar aos jovens. Eu não estou me apresentando, eu estou apresentando o mestre do humor. Se vocês não conhecem, esse é o Chico Anísio. Ele é o mestre. Se vocês gostam tanto do Fábio Porchat, gostam tanto do Adnet, saibam que esses grandes humoristas, esses grandes comediantes dessa nossa nova geração, eles também amam e gostam e se inspiraram nesse que vocês ainda não conhecem, Chico Anísio. Isso aí. Fabiano, além desse talento extraordinário, né, como ator que você tem, você, enfim, acho que é legal, assim, porque além do Chico Anísio, né, você também criou personagens, você também vem criando personagens. Mas mais do que isso, assim, você, óbvio, o seu talento extraordinário como ator, que a gente sabe que você tem, mas você também vem desenvolvendo a redação dos textos, né? Você tem estudado, a gente brinca até no nosso grupo de WhatsApp de humoristas, né? Que nós temos, eu, você e o cara que acha que é humorista. Eu tô brincando aí, depois não vai ficar chateado comigo, não. Não, você é engraçado. Com certeza vai estar rindo, né? Você é engraçado, Elon. Você é engraçado, você é engraçado. Mas enfim, acho uma coisa super legal assim, essa coisa, o estímulo do estudar e a coisa da redação do texto, que é extremamente difícil. O próprio Chico, né, escrevia com parcerias. Muita gente não sabe que o Arnaud Rodrigues era um baita de um parceiro dele, né, na redação. Enfim, o próprio Bruno Mazeu, né, escreveu, se eu não me engano, acho que escreveu muita coisa. Chico, né, muita coisa, né? Novo, né? Deve ser novinho, provavelmente já fazia redação bem garoto ainda. E, enfim, você é um ator, roteirista, redator, constrói parceria com outros humoristas e o exímio imitador do Chico Anísio, cria personagens. Você atua de cara limpa também, é uma característica mesmo que a gente já teve oportunidade de algumas peças, a gente trabalhar cenas em que você era até o mediador das cenas, vamos dizer assim. Exato. Né? De cara limpa. Que é uma. Só mostra o arsenal que você tem. Agora, uma questão que eu fico pensando é humor e redação, né? Ou seja, porque o exercício. Porque hoje você tem, né, cara, uma série de artefatos tecnológicos, né? É fantástico ver o que a tecnologia, né? A democratização de acesso à tecnologia permite, né? Né, um camarada escrever, produzir, editar seus vídeos, e é isso. Fazer uma coisa com super qualidade. Agora, existe uma coisa que é a matéria-prima disso, que é o texto, né, cara? A redação, a ideia, né? O desenvolvimento da ideia. Então, assim, qual é a maior dificuldade que você percebe na hora que você cria? Né? Não estou falando nem das imitações agora do Chico Anísio, que é agora uma outra faceta que você tem, que é a sua criação. Qual é a dificuldade que você sente na hora de criar? A coisa do texto, o que você acha que é mais difícil de fazer? E também fala para a gente um pouquinho como é que é a recepção do humor hoje e como você percebe que era lá na época, quer dizer, na época, numa boa época, que o Chico Anísio ficou no poder há muito tempo, né? Mais de 50 anos. Exatamente. Então, assim, mais que a gente percebe que o humor, de certa maneira, vem mudando, né? Assim, a percepção do humor, as piadas que você pode fazer, que não pode fazer mais. Como é que você. Então é isso. Fala pra gente um pouquinho sobre a questão da redação, né, que é uma faceta sua que você está desenvolvendo, a dificuldade que você acha que tem, qual é a parte que você acha que é difícil, e em relação a uma comparação do humor há tempos atrás e o humor atualmente, como é que é esse desafio de escrever humor hoje? Acho que eu sintetizei agora. O desafio de escrever humor hoje. Isso. Bom, hoje em dia, escrever humor,
Para mim, escrever sempre foi muito difícil. Muito difícil. Você e o Luan sempre disseram para mim, você tem que escrever, você sabe escrever. Mas eu nunca soube que eu sabia escrever. A partir do momento em que eu comecei a contar a minha própria história, eu comecei a entender que toda história é engraçada ou trágica, dependendo do ponto de vista. Isso é o que eu uso para escrever. Por exemplo, outro dia eu fui ao banco. Eu fiz um vídeo lá no YouTube falando sobre essa minha experiência. Chegar na fila, o que acontece na porta do banco, o tempo que eu espero, a entrada no banco, ficar mais tempo esperando, ser atendido e no final descobrir que não era ali que pagava aquela conta. Isso é engraçadíssimo. Aí você, no meio disso tudo, existe uma série de coisas que vão acontecendo. Aí eu começo a lembrar, eu estava na fila, eu vi isso. Eu também vi isso. Assim eu escrevo. Assim eu comecei a escrever. E isso foi me dando gancho. Eu falei, quer saber, eu vou escrever sobre a minha família, eu vou escrever sobre os meus amigos, qualquer história que me contam, claro, eu boto um pouquinho mais de sal, e assim eu consigo escrever. Até que eu cheguei ao ponto de conseguir fazer uma brincadeira com a história do Brasil. Ou seja, eu consegui ir aos pouquinhos evoluindo. Porque eu acho que para escrever você tem que começar. O mais difícil é começar e terminar. Porque o que tem no meio você vai colocando, vem ideias e você vai jogando. O Haroldo Barbosa ensinou para o Chico Anísio que o texto se escreve de trás para frente. Primeiro você tem que ter o final e depois você continua. O resto é o resto. Você tem que ter o desfecho. Eu aprendi isso. Eu escrevo sempre do final. Aí, do final, eu pulo para o início e depois eu faço o meio. Porque fazer o início também não é fácil. Como é que eu vou começar a contar essa história? Como é que eu vou contar isso de um modo que seja agradável das pessoas ouvirem? Porque escrever é isso. Eu acho que escrever é isso. E falando do humor de antigamente para o humor atual, eu vou ser sincero para você. Eu ainda não consegui entender essa diferença. Porque o que é ofensivo em 2021 e é ofensivo em 1930. O que é ofensivo é ofensivo. O que vai ditar se a piada é ofensiva ou não é o ofendido. É a pessoa que recebe. Antigamente, as pessoas ouviam piada de gordo e você acha que aquele que era gordo gostava de ouvir aquilo? Não. Só que hoje ele tem voz. A coisa, ela não mudou tanto. Ela agora ganhou volume. Agora, a janela da internet nos mostra. Você pode abrir a janela lá do seu Instagram e falar, eu estou chateado por isso. Antes não. Antes você falava com um amigo. Cara, não gostei do que o outro falou. No máximo, ele vai contar para mais 15. Agora você abre a tela, você fala para 1 milhão de pessoas. Essa é a diferença. A ofensa é a mesma. Inclusive, a graça ou não. Uma piada engraçada em 1911 é engraçada em 2021. O humor, para mim, como os mestres dizem, o humor só existe 2 tipos, o engraçado e o sem graça. Não tem essa. Quando você olha para um cara fazendo humor e você se vê naquela situação, no mínimo, você faz isso, ó. Já foi engraçado. Você lembrou que passou por aquilo. Quando você leva para o lado pessoal, aí já não é humor. Eu já acho que é... A ofensa não é humor. A ofensa nunca foi humor. A ofensa é mau humor. Eu quero ofender você e vou usar as armas que eu tenho. Quais são as minhas armas? A mídia, a minha visibilidade, o número de pessoas que gostam de mim. Então, o que eu falar
elas vão vir junto comigo e vão te ofender. Não, aí é ofensa. Para mim, isso não é humor para mim. Entende? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu consegui explicar bem o que eu penso. Eu acho que ficou bem explicado e é um terreno fértil aí para pesquisar, né? Com certeza, né? Acho que em épocas de cultura de cancelamento, assim, há algum tempo atrás, algumas coisas, assim, a cultura de cancelamento hoje vem sendo mais criticada do que determinados posicionamentos, né? Eu acho que, na verdade, enfim, acho que o pessoal que tem feito, o próprio Porchat, o Adnet, esse pessoal a Dani Calabresa, né? O pessoal que tem chegado assim, da nova geração, uma geração fantástica, né, de humoristas, né? Vem, de certa maneira, Porta dos Fundos, por exemplo, né, cara? Vem fazendo... Trabalho maravilhoso. Vem construindo um trabalho aí de percepção, né, do humor, né? Bem... trazendo novos elementos, né? Acho que trazendo novos elementos e que é importante para a gente refletir e me faz pensar numa questão fundamental também que está atrelada ao humor, que é a crítica, né? A gente tem muitos estudos sobre a questão do ridículo no humor, né? Do ridículo na comédia. Costuma dizer que no humor, não vou dizer no humor assim, mas de maneira grosseira, que para uma coisa ser engraçada tem sempre alguém tem que estar se ferrando, né? Do tipo, tem uma pegada mais ou menos assim, enfim, estudo. Eu não sou especialista, mas o que eu me lembro um pouco que eu já li, que eu já estudei. Não, a gente vê isso, você vê no programa de humor, Chaves. Sim. Tem sempre alguém que tem que levar o cascudo, o tapa na cara, os trapalhões. Alguém tem que perder. Alguém tem que perder. Então, Fala. Isso é engraçado. Antigamente, Heitor, o neguinho ria com torta na cara. Até hoje, na verdade. Até hoje, meu irmão. Se alguém tropeça na tua frente, antes de você estender a mão, você faz... Depois você vai lá e ajuda. Porque é o ridículo, né, cara? É o ridículo. Não tem jeito. Como é que a gente vai sair disso? É o ponto de vista. Ele machucou o pé. Para ele não é engraçado, ele deu uma topada. Mas para mim foi. Claro. O dia que eu der a topada não vai ser tão engraçado, mas eu vou ter que ter bom humor para saber que eu ri do outro. Então agora vão rir de mim. Eu vou rir da minha desgraça. Claro. E Fabiano, então assim, cara, enfim, essa questão do ridículo está posta, né, na questão do humor. Agora, tá posta. Da mesma maneira que tem a questão do ridículo, tipo, se alguém tem que se ferrar, se tem esse universo, o humor também, ele vamos dizer assim, ele foi muito próximo a crítica pesada, vamos dizer assim, né? Ironia e tal. Inclusive, vários humoristas passaram a partir do ponto de vista de atrelado ali. Aí já era. Agora, fala pra gente o que você consegue, enfim, analisar aí da relação entre crítica e humor. O que você consegue, enfim, analisar aí da relação entre crítica e humor do Chico Anísio e seus personagens? Obviamente você vai ter vários, obviamente, né, que você conhece tão bem os personagens. O Chico, ele era fiadão nas críticas ou ele era mais sorrateiro, assim, fazia aquela crítica mais velada ou mais na cara mesmo? Como é que era o perfil do Chico em relação a essa relação crítica e humor? O Chico tinha uma frase que ele dizia que o humor não tem a obrigação de mudar nada, mas de denunciar a tudo. Ele não veio para mudar, veio para denunciar. Quando você vê o Justo Veríssimo, quando ele foi criado, por exemplo, o personagem Justo Veríssimo, eu quero que pobre se exploda. Esse cara... Mais atual impossível. Mais atual impossível. Para mim é engraçadíssimo. Os políticos não gostam. Eles olham e falam, a gente não é assim. Tanto que o Chico, naquela época, que tinha censura, ele dizia sempre no final, os outros lá trabalham. Não, eu quero é me arrumar. Ele livrava a cara dos outros. Fala de novo que cortou. O que ele falava? Os outros lá trabalham. Eu não, eu quero é me arrumar. Por quê? Falando isso, ele livrava a cara de todos, só o Justo Veríssimo era corrupto. Não havia corrupção. Então, era uma maneira dele driblar a censura. E tinha isso.
Naquela época, a censura ela era mais física, né? Tinha o censor, tinha o profissional da censura. Hoje não. Hoje qualquer um pode ser um censor. A censura vem a todo momento. Basta eu me sentir incomodado com o que você está falando. Simples. E aí eu posso usar o meu poder, que é o poder da mídia. Tinha um personagem dele, acho que até ele, quer dizer, eu acho ele não tão conhecido. Não sei se você vai lembrar, que é o Albardi. Albardi. Que ele fazia cena com, pelo menos as cenas que eu vi era com Francisco Milani. Isso. Você faz ele, não? Faz o Faço Albardi? também, faço. Doutor, eu tô pensando, doutor. Será que eu tenho cura, doutor? Dava um desespero. Alberto, qual é o seu problema, Alberto? Eu não tenho problema. Eu quero resolver os problemas. Eu quero resolver o problema de todo mundo. Você torce para algum time? Eu torço para todos. Eu não quero que ninguém perca, doutor. Doutor, eu tenho cura, doutor. Esse personagem era fantástico na crítica, né, cara? Tinha umas críticas assim. Umas críticas inteligentíssimas. Ele dizia que. Não, ele falava que o político fulano está corrupto. Eu adoro ele. Se eu pudesse, eu levava ele para casa, doutor. Eu levava. Quer dizer, era uma crítica maravilhosa. O Zé Faxineiro também é um personagem que pouca gente conhece. Muito pouco. É um personagem do Chico que veio uma temporada e sumiu. O Zé Faxineiro, ele trabalhava no escritório do doutor José Sarney, que era presidente do Brasil. E a mulher do Zé Faxineiro se chamava Marli. Então, toda vez que eles estavam limpando o escritório, o presidente saía. Então ele ficava ali. O telefone tocava, a Marli dizia, não atende, Zé, não atende. A Maria não tem como não atender, mas eu vou atender. Eu vou atender. Aí atende. Alô? Quem está falando? Aqui é o Zé. O Zé da Marli. Ô, senhor presidente. Aí ele falava como se fosse o presidente. Então, eram coisas que o Chico fazia que eram maravilhosas. A própria Salomé, que conversava com João Batista, né? Porque a Salomé é inspirada naquela passagem da Bíblia, né? A personagem Salomé é tirada da história, que a Salomé entregou a cabeça de João Batista na bandeja. Olha só que interessante. Não sabia, não, essa personagem dele. Então, a crítica era: João Batista, desabando de felicidade de falar contigo, guri. Você mudou muito, João Batista. Eu não sei se você percebeu, mas João Batista, você mudou, você não é mais o mesmo. Está aumentando as coisas, João Batista. Num período em que a censura pegava pesado, o Chico fez esses personagens que eram personagens críticos ao sistema do Brasil, que estava acontecendo no país. E muitos levavam aquilo na maior alegria, na maior brincadeira. Outros não, outros levavam aquilo a sério, muito sério. Às vezes é possível até que tinha gente que nem entendia, né, cara? Tem as histórias dos censores, né? Tem uma história clássica que o cara foi. Uma peça que era uma tragédia grega, o cara chegou perguntando lá para prender o autor da peça. Agora eu não lembro qual é a história, mas quem é o autor. Mas tem umas coisas que aí realmente, né, cara? Imagino que. O Chico falou uma vez. O Chico já contou que ele ia para Brasília com o texto na mão. E ele falava o texto de teatro inteiro, ele lia e representava para 5 censores que não riam de nada em momento algum. Todos de cara feia, e eles diziam: isso corta, essa palavra corta. Não, isso aí não gostei, isso aí tira, isso aí é ofensivo. E ele fala: não, gente, ele explicava o que ele queria dizer com aquela frase do texto, aquela palavra, mas não tinha jeito. E os censores faziam aquilo sem entender nada do que estavam riscando, simplesmente porque não gostavam. Uma piada, não é uma piada, o Chico escreveu que ia para a França buscar os afrescos. Aí um censor disse: não, risca isso daí, não fale afrescos. Diga rapazes de maus hábitos. Pô, fala.
É censura pela censura. Você não sabe nem do que está falando, mas você vai riscando, vai riscando. Essa é a ideia. Essa é a verdade, né? Fabiano, agora nós vamos fazer uma parada diferente aqui. Vou dar uma improvisada para ver o quão bom de improviso você é mesmo. Eu já fui melhor. Já fui melhor. Você era. Aos 45 anos eu estou bem enferrujado. Eu já fui melhor. Aos 20 e pouco, quando a gente fazia aquilo, era legal. Agora eu estou mais enferrujado. Mas agora nós vamos fazer uma brincadeirinha rápida aqui, só para o pessoal, quem não viu ainda o seu vídeo no WhatsApp, só para o pessoal ter uma oportunidade aí de você botar um doce na boca da galera, pra gente brincar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, agora a bola está contigo, eu vou ficar de escada aqui, só para brincar com o que você falar, o personagem você escolhe, e você Vamos pode... de Lorde Black. Vamos lá, pode ficar trocando o personagem, que eu vou ficar só de escada aqui, meu irmão, o que você falar já dá. Preço, tu tá na portaria, Preço, esse tempo todo. Responde pra mim, Preço. Fala a verdade. A nega tá aí dentro, Preço? Pô, rapaz, tá aí, meu irmão, mas eu vi ela com um rapazote aí, ô, meu camarada. Nega safada. Tá sabendo aí, Preço? Que ela tá usando desodorante chamado PM. Que isso, cara? Pega macho. PM, pega macho. Não trata a menina, deixa ela, rapaz. Esquece essa mulher, rapaz. Preço, hoje eu vou fazer uma besteira, Preço. Hoje eu vou fazer uma besteira. Que besteira que você vai fazer? Eu vou entregar a nega pra ele. Vai o quê? Eu vou entregar a nega pra ele. Pra quem, cara? Pro guindaste, mas ela tá lá dentro com o guindaste. A besteira que eu vou fazer vai ser entregar a nega pra ele de bandeja, Preço. Vamos mudar? Manda ver. Rubirosa, você devia quebrar meu galho. A Sofia tá aí, não é a sua, é a minha Sofia. O nome dela é Sofia, mas isso é uma assim. Na verdade, o nome dela é só feia. Isso não é mulher. Isso é um sapo com conjuntivite. Tu tem coragem de encarar, Heitor? Rapaz, enfim, eu já sou casado, né? Eu já sou casado. Isso é desculpa. Tu tem que ser macho. Macho encara. Encara? Manda outro aí. Outro. Vamos então a nossa aula de hoje. Eu vou ensinar para você como sorrir num sorriso, novela das 7, novela das 8. Isidoro, olha para mim. Esse é o sorriso, novela das 7. Novela das 8. Porra, quase caí da cadeira aqui. Você caiu porque você não está prestando atenção. Quase caí. E se caísse, seria cômico, porque aí sim, o ridículo é engraçado. Faz aí o Bento Carneiro. Bento Carneiro? Não, Bento Carneiro não vou fazer, não. Vou fazer não por causa da... É tarde. Ah, tá bom, eu faço então, Bento Carneiro. É porque já 10 horas, 22 minutos, quase meia-noite, aí eu fico com medo dele mandar a maldição pra cima de mim. Irmão, as imitações, elas não estão como você gostaria, porque eu sei que você gostaria de uma imitação mais a miúdos. Não, porra, tá ótimo, cara. Sabe essas vozes aí que você faz aí, essa... Agora, fala pro Fabiano editar algumas coisinhas aí para... Tá, os buraquinhos aí. Nós vamos editar tudo, inclusive essa parte que você está mandando editar vai pro ar. Agora, se liga, mas eu queria que você fizesse só mais um para o pessoal ver que tem uma coisa que eu acho impressionante, que não é só a voz, cara. É o olhar. Então, para o olhar, eu vou pedir para você fazer 2 personagens. Silva, para fechar aqui a nossa improvisação. Silva e Coalhada. Silva e Coalhada trocando uma ideia sobre uma rapariga bonita que passou na esquina ali. Como é que seriam os dois? Seria mais ou menos assim. O negócio é o seguinte, Coalhada, eu tô doidinho para levar aquela mulherzinha ali lá para cara de bigode, fazer uma baixaria na baixada e depois dormir de pé descalço. O que tu acha, Coalhada? Eu até ia contigo, mas eu só não vou, Silva, porque se eu fosse, ninguém depois vai dizer que Coalhada é isso, Coalhada é aquilo, eu não tô com essa bola toda, não.
Eu tô achando que aqui depois vai falar mal de mim. Não vai falar nada. Só se tu deixar sua bobeira. Se não deixar falar, não pode deixar falar. Mais ou menos isso. Improviso, Rapaz, improviso. Se me lembra, jogos de improviso, né? Com os personagens, então fica melhor ainda. Fabiano, para a gente fechar aqui, tenho certeza absoluta que se Chico Anísio fosse vivo e visse você imitando os personagens do Chico Anísio, ele abriria diversas portas para você, como abriu para diversos comediantes. Quais são os planos do Fabiano comediante aí para o futuro? O que você está preparando aí? Olha, no momento eu tô como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O que acontecer, vai acontecer. Eu estou pronto para o que der e vier. Eu já tenho 45 anos, tenho muita lenha para queimar. Nesse momento eu estou me dedicando ao máximo ao meu canal do YouTube, que é o canal Qual é Malandro. Eu estou produzindo demais. Eu tenho a minha própria cidadezinha que eu montei, inspirado na do Chico City. Eu tenho a Malandrópolis, que são a cidade dos meus personagens, do meu canal Qual é Malandro. Dindão. Todos vivem ali. O Dindão, meu o brasileiro. Isso aí, meu favorito. Tá? Tem o Dindão, tem o Brasilino, tem a Dona Santinha, tem o Negruivo, tem o Omar Mota. Tem uma galera boa lá, uma turma legal, uma turma da pesada que apronta direto. E o que acontece no Brasil, eu tento diminuir para Malandrópolis. Acontece na camada pequenininha ali daquele município Malandrópolis, uma cidadezinha pequena. É isso que eu estou me dedicando nesse momento e tô aí para o que der e vier. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai rolar, né? Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Por ter certeza obrigado, eu que agradeço. Essa singela homenagem ao Chico Anísio aí, que a gente está deixando aqui registrada, né? E divulgar aí pelas mídias sociais, porque tem tanta bobagem na mídia social, né, cara? Tanta fake news, tanta coisa ruim. E tem um conhecido meu, um parceiro meu, que ele fala que cultura só se combate com cultura. Então, quanto mais conteúdo bacana, né, a gente conseguir colocar nas mídias sociais aí, através da democratização da produção, né, e do consumo, melhor vai ser para os corações e espíritos aí dos cidadãos, dos seres humanos no mundo. Meu irmão, beijão. Um beijo no seu coração, Heitor. Obrigado. E seu grande fã aqui torcendo sempre por você. Tá? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Olha, a gente se vê na próxima e vamos marcar aquela cervejinha gelada que a minha boca tá até... Maninho tá te esperando aqui. Maninho ele quer ver ao vivo. Pô, irmão, eu vou. A gente vai trocar aquela ideia aí. Com certeza a gente vai trocar aquela ideia, tomar aquela geladinha e vai ficar no esquema. É tudo numa boa. Valeu, meu amigo. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Valeu. Beijão. Um abraço. Tudo de bom.